Oi, galera! Hoje eu tô aqui para falar de avaliação interna e avaliação externa. Esses termos, gente, isso me chama muita atenção porque eu já vi gente brigando. Eu não tô falando brigando, não é de brincadeira, não. É brigando sobre a definição, se a avaliação é interna ou se a avaliação é externa. E às vezes eu ficava pensando, gente, por que estão fazendo isso? Porque o conceito de avaliação interna e externa, que geralmente nos é apresentado, ele é parcial. E eu vou dizer por quê. Quando eu chamar aqui avaliação interna, eu vou estar me referindo à avaliação realizada pelo professor. Que fique claro isso, para nós aqui. Só que quando eu falar de avaliação externa, eu estou falando de qualquer avaliação que seja externa à escola. E esse conceito de avaliação interna e externa, ele de fato depende do referencial. Eu faço uma analogia aqui com a física. Se liga lá na história do movimento. Não, Luzia, odeio física. Desde que eu saí do ensino médio, fechei o caderno e não quis mais saber. Tá bom, mas vamos então pensar, sei lá, no cara que está no ônibus passando e eu estou na parada. Para a pessoa que está no ônibus, lá ela está no ônibus, ela está parada. Eu que olhei ela passando dentro daquele ônibus, dentro do carro, eu acho que ela está em movimento. Por quê? Porque o conceito de movimento lá da física sempre teve como diretriz o referencial. Depende do referencial. O mesmo conceito nós trouxemos aqui para definir o que seria avaliação interna e avaliação externa. Então, para nós vamos pensar o seguinte: a avaliação interna, nesse momento, ela é aquela realizada pelo professor. E a avaliação externa é de qualquer sistema que, porventura, faça essa avaliação externa à instituição escolar. Isso por quê, Lúcia? Por que tu deu esse conceito de referencial? Volta um pouquinho. Por quê? Porque, por exemplo, se a Secretaria Municipal do meu município faz uma avaliação externa à minha escola, para a Secretaria Estadual, ela considera que essa avaliação é interna ao município. Então, ela de fato é externa à escola, mas ela é interna ao município que está realizando esse processo. O mesmo acontece, por exemplo, quando a gente compara Estado e país. Se o meu Estado faz uma avaliação externa para o país, para o SAEB lá, que é a nossa avaliação nacional externa, essa avaliação, aos olhares dos avaliadores, por exemplo, do INEP, essa avaliação ela é externa à escola, externa ao município, mas é interna em relação ao país. Então, isso depende um pouco do referencial, esse conceito, mas para nós aqui, nesse momento, para ficar mais fácil, quando eu falar de avaliação interna, você associa a avaliação interna àquela realizada pelo professor. E quando eu falar de avaliação externa, associe ela à avaliação que é realizada por qualquer sistema escolar e que, porventura, avalia a instituição escola. Beleza? Continuando. Luzia, a avaliação interna e a avaliação externa, elas se complementam sim. Por exemplo, suponhamos que eu costumo dizer que quem mais sabe de avaliação é o professor. Se eu tivesse a oportunidade de chegar ao professor e perguntar a ele, professor, quem é que você acha que domina essa habilidade? Gente, é fantástica as observações do professor. Ele diz assim, a Joana domina, o José parcialmente. Não, o João ainda não dá conta de fazer esse tipo de questão, ele não consegue, essa habilidade ele não domina ainda. Eu costumo dizer que quem mais sabe de tudo isso é o professor. No entanto, a necessidade das avaliações externas é porque eu não consigo chegar de professor em professor para conseguir medir tudo isso. Mas o professor, ele sabe de tudo e é com poucas aulas ele identifica muito bem esse cenário, né? Então, assim, palmas para o professor, que para mim é o avaliador mais forte que nós temos e o mais conciso e o que consegue dar respostas mais eficientes dentro do processo educacional, tá? Ok. Entretanto, a avaliação interna e a avaliação externa, elas se complementam. O que eu espero? Eu espero que na avaliação interna, se a Clara, a Clara, minha aluna, é uma boa aluna e domina aquela habilidade, o que eu espero é que quando ela for submetida a uma avaliação externa, ela também domine essa habilidade. Porém,
Nem sempre isso acontece. Quantas vezes você bota a mão na cabeça quando chega o resultado da sua avaliação externa aí na sua escola e você diz assim, poxa, como assim? A proficiência do João é superior à proficiência da Clara? Não, não, não. Não é isso que está me mostrando aqui nos meus resultados. Ou, por exemplo, gente, o João passou no Enem e a Clara não. Eu esperava o contrário. Então, por vezes, nós nos deparamos com resultados contrários e isso faz com que a gente julgue, faça um julgamento, às vezes até negativo, em relação à avaliação. Mas se liga que eu vou resolver teu problema agora. Isso acontece porque o que é esperado, gente, a maioria dos casos, é que a avaliação interna e a avaliação externa dialoguem sim. E isso eu tenho certeza que acontece na maioria dos casos, por isso que a gente já espera esse resultado dialogar. Mas, eventualmente, há algumas diferenças entre esses resultados de avaliação interna e externa. Estamos juntos até aqui? Isso acontece por quê? Porque a avaliação interna e a avaliação externa, apesar de se complementarem, apesar de andarem numa mesma direção, mas ela tem 3 coisas diferentes que faz todo o processo poder ser modificado. Quer ver? Ela tem objetivos distintos, planejamentos distintos e instrumentos distintos. Peraí, Luzia, como assim? Por que elas têm objetivo distinto? Primeiro eu vou dizer para vocês que a avaliação interna, ela tem o objetivo de avaliar todo o processo de aprendizagem, tá? Peraí, isso quer dizer que o professor, ele é capaz de perceber uma habilidade que porventura o aluno não domine, mas que, se submetido à prática, ele consiga fazer, ele não domina na escrita, sei lá. De repente o professor identifica, eu dei uma aula, vamos falar, eu sou professora de ciências e eu ministrei uma aula sobre verminose. E aí eu falei da importância do aluno cortar a unha para que ele possa combater alguns tipos de verme. Aí, beleza. Eu fiz uma prova sobre isso e o aluno A tirou nota 10. E o aluno B não tirou nota 10. Mas semana antes ele chegou para mim e disse, tia, professora, eu pedi a minha mãe para cortar a minha unha para que eu possa combater aquele acesso àquela verme que você falou. Gente, o professor é capaz de perceber, por exemplo, que esse aluno, a despeito de não ter feito a melhor avaliação do mundo escrita, mas ele adquiriu esse conceito. Ele conseguiu, na prática, na sua vivência prática, mostrar domínio dessa habilidade. E se, porventura, o aluno que tirou nota 10 lá não tiver tido o mesmo hábito, talvez ele não tenha trazido isso para a prática. Mas só quem consegue avaliar isso é o professor, porque ele está lá e ele consegue avaliar todo o processo de aprendizagem. A avaliação externa não dá conta disso. Ela nem dá conta, nem tem isso como objetivo, porque o objetivo é fornecer assim, um diagnóstico do desempenho, mas para quê? Para subsidiar e acompanhar políticas públicas. Então, ela tem um objetivo sob um olhar um pouco mais amplo, o subsídio de políticas públicas mesmo. E aí, eu, por exemplo, eu sempre paro para falar para os professores sobre, fazendo um paralelo com a redação do Enem. Eu lembro de uma redação do Enem em 2011, cujo tema era Viver em rede no século XXI, o desafio entre o público e o privado. E essa era a temática da redação do Enem. E o que se esperava? Se esperava que o aluno falasse sobre as redes sociais de 2011 e sobre o que de fato o que de fato pode ou não ser publicizado, o que pode comprometer de repente a publicidade se ele se expor muito. Ponto. Isso era o que era esperado. No entanto, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se liga no título, se liga no ano, tá, gente? 9 anos atrás. Se liga também que o Enem tem o objetivo de avaliar 5 milhões de sujeitos. Viver em rede no século XXI. O desafio entre o público e o privado. Gente, o que teve de redação em que os alunos associavam essa rede, a rede de esgoto, a rede de saúde, e o público e o privado, para eles, viravam sujeitos. O público o pobre e o privado virava o rico.
Tá. E aí o Enem teve que reestruturar o seu processo de correção. Se liga que também tinha a galera que falava da rede como a rede de dormir. Então, eu vi até textos do tipo, viver em rede no século XXI, sei lá, o rico dorme de cama, mas o pobre é que dorme de rede. Então, tinham absurdos desse tipo sim. O que acontece num processo como esse? A gente ri da história. Se a gente lembrar do ano 2011 e se a gente pensar que o Brasil é muito amplo, será que o brasileiro estava pronto para fazer um teste com essa temática? Muito provavelmente não. Rede social era algo distante ainda de grande parte da sociedade brasileira. Então, o que aconteceu anos depois disso? Em 2014, eu vi muitas campanhas presidenciais. Lembra do programa Luz para Todos? Agora o programa em 2014 virou Internet para Todos. Então, a avaliação externa, ela tem como objetivo subsidiar políticas educacionais. Por isso, quando me perguntam assim, Luzia, o que vai cair na redação? Um problema social. Por quê? Porque nada melhor do que trazer 7 milhões de pessoas para responder, para expor aí alguns problemas sociais. Então, quando eu olho para a avaliação externa, ela tem um objetivo mais amplo. Ela é mais limitada. O objetivo dela é mais amplo, mas ela é mais limitada. A gente não consegue ver essas nuances, beleza? Um outro detalhe é que o planejamento, segunda diferença, o planejamento da avaliação interna e da avaliação externa é diferente. O planejamento da avaliação interna é realizado pelo professor. Então, o professor realiza o planejamento, escolhe o instrumento que ele vai utilizar. E na avaliação externa, isso é feito por um sistema, né? Eles são promovidas por sistema escolar, por um sistema muito mais amplo, órgãos, né? Que se percebem aí e se usa uma macroestrutura para favorecer a aplicação da avaliação externa, beleza? Terceira diferença, os instrumentos são distintos. A avaliação interna pode utilizar diversos instrumentos. Então, eu posso usar uma prova, eu posso usar um seminário, eu posso usar um portfólio para avaliar o meu aluno. Enquanto a avaliação externa faz uso do teste e geralmente um teste de múltipla escolha. Podia usar outros? Podia, mas a avaliação externa é muito cara, o que faz uma limitação. Por exemplo, Luzia, existe item aberto? Existe. A redação é um item aberto. O processo também é muito demorado. Então, a avaliação externa, ela utiliza geralmente testes e esses testes compostos por itens de múltipla escolha. Se liga que o professor lá na sua avaliação interna tem diversos instrumentos para usar. Se você tem algum interesse de saber um pouco mais sobre esses instrumentos, eu já deixo aqui a dica que a gente tem um livro que fala sobre 9 formas mais comuns de se avaliar e as vantagens de cada um. É sempre que eu posso usar um seminário? Não. É interessante usar um portfólio sobre essa para avaliar essa habilidade? Talvez seja, talvez não seja. Então, se você tem interesse, comenta aí com a gente, manda um e-mail e faz essa solicitação que a gente manda para você. Beleza. Esses testes, gente, que são tão limitados, eu não consigo avaliar tudo, eu não consigo dar conta de tudo, eles têm que ser extremamente bem feitos. Por isso que existe um processo lá para a elaboração dos itens que irá compor esse teste. É outra função que só o professor pode assumir, porque só o professor dá conta de assumir. É outro momento que eu percebo que com o avanço da avaliação, com a avaliação ganhando força, é outra oportunidade que se abre aí para o professor vir a trabalhar com a elaboração de itens, beleza? Se liga que a gente tem um outro vídeo, uma outra etapa para falar ainda sobre esse módulo do curso. Então acompanha, corre, vai lá, que tem muita novidade para vocês. Abraço e até mais!